Tá procurando veículos com procedência, qualidade absoluta e até 2 anos de garantia? Então vem comigo conhecer a Montana Automóveis. No ar, com Hamilton Trevisan. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma edição aqui, mais um episódio do No Ar com Hamilton Trevisan, episódio de número 61. Esse mês de março nós estamos aí fazendo homenagem às mulheres, né? Não que precisa de um mês específico para poder homenagear, para poder fazer alguma homenagem em relação às mulheres, mas como é comemorado o Dia Internacional da Mulher, nós resolvemos então trazer aqui 4 convidadas. Hoje é o 3º episódio e eu já agradeço todo mundo que já está clicando aí com a gente, vai estar acompanhando ao vivo ou vai estar também depois assistindo no final de semana, maratonando e conferindo o nosso bate-papo de hoje. Bom, antes da gente apresentar a nossa convidada, passar aqueles recadinhos, né? Primeiro é aquele, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like para você estar participando junto com a gente. Quanto mais like você der, o YouTube vai estar percebendo que a gente está levando conteúdo de qualidade. Isso é o que a gente preza sempre aqui, tá bom? Agradecer também aos nossos patrocinadores. Durante todo o episódio, a gente vai estar falando sobre eles. Agradecendo aqui a Montana Automóveis. Para você que está a fim de comprar, trocar, financiar o seu veículo, cara, a Montana tem as melhores condições para você e o mais bacana também, tá? Você pode encontrar carros lá, veículos com até 2 anos de garantia. Bacana, né? Clica no QR Code aqui que você já vai ser direcionado diretamente aí para as plataformas da Montana. Para você que está a fim de fazer sua barba, cortar o seu cabelo num lugar sensacional, eu convido você a conhecer a St. James Barbershop. Cara, são 2 unidades em Rio Preto. Tem no Vivendas e tem também ali a unidade do Dama, que fica em frente ao Gaivotas. É sensacional, é uma experiência diferente para você cortar o seu cabelo ou fazer a sua barba, tá? Além disso, lá tem um bar completo, você pode fazer o seu evento. Para você que vai casar, tem o dia do noivo. Olha só que bacana, né? Então, para você que está a fim de conhecer, clica aqui também no QR Code, você já vai ser direcionado para as plataformas, para o Instagram e tudo mais da St. James Barbershop aqui em Rio Preto. Agradecer também, junto com a gente, o Fernandão Bebidas, o melhor preço de bebidas de Rio Preto e região é no Fernandão, que agora está com uma plataforma nova de e-commerce. É o loja.fernandãobebidas.com.br, loja.fernandãobebidas.com.br para você conhecer. Agradecer também, é claro, a T-Flow, que é a loja que veste os artistas, está junto com a gente por aqui. Muito obrigado, Luan e toda a equipe. A T-Flow está com a nova coleção outono e inverno, tá sensacional. E eu aproveito e te convido para você entrar no @useTFlow, tá bom? E também, é claro, você pode ir direto lá no @Tiflow Iguatemi Rio Preto para você saber das novidades, tá? É incrível, a nova coleção tá demais e vale muito a pena. Agradecer também o Maridon Burger House, a melhor hamburgueria da cidade. Lá você encontra o hambúrguer feito com carne Angus direto na parrilha. É incrível, não tem igual. E o mais bacana também, né, é que você vai conhecer umas porções diferenciadas e ter aquele sabor todo especial. E pra gente fechar essa primeira parte dos patrocinadores, agradecer também aqui, é claro, a Mariner Calçados, o melhor em calçados para você em Rio Preto, com 2 lojas, tá? Lá você encontra calçados masculino, feminino, tem também umas camisas, tô com uma polo hoje diretamente da Mariner, cara, é sensacional, qualidade absoluta. Tem ali na Constituição com a Delegado, tá? Que você vai encontrar, Constituição com a Independência, desculpe, onde você vai encontrar uma loja já com estacionamento, e a segunda unidade que fica lá no aeroporto, fica dentro do posto Monte Carlo, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais dos outros patrocinadores. Vamos então apresentar aqui a nossa convidada. Cara, eu até tava pensando, eu falei assim, eu não vou nem falar o currículo dela inteiro, porque eu vou passar aqui muito tempo, né, para poder dizer, né, sobre ela. Mas eu vou falar pelo menos
fazer vamos dizer assim, uma breve apresentação da nossa convidada. Ela é advogada especialista em direito das famílias e também das mulheres, coordenadora da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB de São José do Rio Preto, graduada em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. A gente tem aqui também pessoal de Uberlândia assistindo a gente, viu? Ah, que bacana. Pós-graduada em Direito Constitucional e Direito Civil, conselheira municipal da Mulher de São José do Rio Preto. Isso e muito mais, hoje com a gente por aqui, a doutora Isabela Borges. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Milton. É uma honra, um prazer estar aqui hoje. Agradeço imensamente o convite para trazermos o debate sobre o direito das mulheres nesse mês super importante que nós celebramos, o Dia Internacional da Mulher, que é um dia sobre luta, sobre celebração dos direitos conquistados. Então, muito bacana estar aqui hoje falando sobre isso. Exatamente. Bom, eu já queria dizer aqui que a senhora recebeu aqui de presente uma caneca da Encantar e Mimos Afetivos, Sim, personalizada, tá? De presente doutora aqui. Isabela Borges. Show de bola. Mandar um beijão pra Renatinha, pra você que quer presentear alguém especial, com uma caneca, uma cesta, procure Encantar e Mimos, faz um trabalho sensacional, tá? Encantar e Mimos Afetivos lá no Instagram. Doutora, eu coloquei uma caixinha de perguntas durante o nosso episódio, a gente vai conversando e vai falando um pouquinho mais, né? Mas para começar, eu gostaria de perguntar à senhora como que é a atuação de uma advogada especialista, né? Vamos dizer assim, no direito das mulheres e das famílias. Então, eu falo que eu sou especialista em direito das mulheres, além de ter a especialização mesmo do estudo sobre isso, a formação, 90% das minhas clientes são mulheres. E a atuação nessa perspectiva, principalmente olhando essa visão das mulheres, ela traz um diferencial para o direito das famílias. Porque em um processo de divórcio, um processo de guarda, um processo de pensão alimentícia, a mulher ela tem algumas necessidades específicas. Hoje, no direito, que é algo muito atual, a partir de 2023 se tornou obrigatório, o Conselho Nacional de Justiça, ele fez um protocolo para julgamento dos processos com uma perspectiva de gênero, ou seja, avaliando a desigualdade que existe entre homens e mulheres na nossa sociedade e utilizando isso para a tomada de decisões. Então, uma advogada que é especialista em direito das famílias, mas também tem essa visão do direito das mulheres, consegue identificar com muito mais facilidade essa desigualdade, identificar como a violência contra a mulher ela pode afetar um processo de família. É muito comum em um processo de divórcio, ou em um processo que envolve a discussão sobre a guarda dos filhos, existir algumas violências que os advogados que são apenas familiaristas, eles não conseguem identificar. Sim. Como, por exemplo, uma violência patrimonial em um processo de divórcio. É muito comum que uma das partes do casal, e geralmente é o homem, porque aqui a gente está falando de uma perspectiva histórica, que a mulher, às vezes, ela ficou em casa trabalhando e o homem, né, saiu para trabalhar fora e, por conta disso, ele tem o maior domínio do patrimônio. Então, com isso, ele acaba ocultando o patrimônio, fraudando a partilha num momento de divórcio, ou então num momento de discussão de pensão alimentícia ou de guarda. Também existe essa dificuldade da mulher em acessar a paternidade responsável desse genitor e precisando cobrar isso dele por meio de uma ação judicial. Então, essa identificação sobre o direito da mulher, a gente consegue fazer essa perspectiva dentro do judiciário, fazer com que o judiciário, o juiz, o magistrado, ele consiga enxergar a dificuldade que essa mulher tem dentro da sociedade e também nessa relação específica. Então, por isso, essa necessidade da gente identificar mesmo isso. E é uma coisa impressionante, porque a gente está falando aqui em relação, por exemplo, a uma separação, né? Tem essa partilha de bens. E, às vezes, a gente não se dá conta, né? Porque quando acontece com a gente, tudo bem que você está passando por isso. Você sabe se é uma coisa que está sendo justa ou injusta, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Mas, muitas vezes, a maioria, a gente sabe que, às vezes, é o homem que abandona o lar, né? Ou ele constitui uma outra casa, uma outra família. E parece que, tipo, o que aconteceu, esqueceu e realmente não liga nem para a mulher e nem para os filhos, né? Isso é uma coisa que é mais comum acontecer. Não é o certo, mas é mais comum acontecer. E muitas vezes, às vezes numa fofoca, um boato, alguma coisa que acontece, a mulher acaba saindo como a errada de toda a história e o homem ainda sai numa vantagem, né? Sim, isso acontece mesmo. E essa questão do homem abandonar, às vezes, construir uma nova família, isso é uma realidade. Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre maternidade solo, o que é a maternidade solo? É quando a mulher, a mãe, é a única e principal responsável pela educação e criação dos filhos. No Brasil, hoje, são 11 milhões de mães solo no Brasil. Então, é a realidade do nosso país.
realmente as mães criando seus filhos sozinhas com a ausência do genitor. Então, existe isso mesmo dentro do processo judicial, essa busca incessante de mulheres e de mães de conquistar os direitos tanto do seu próprio quanto do seu filho por meio da justiça, por meio de um processo judicial, para fazer valer isso. O seu direito de que a paternidade seja responsável, que o pai conviva e divida a tarefa do cuidado de forma igualitária, que ele também participe pagando uma pensão alimentícia justa. É muito comum eu ter acesso às minhas clientes que elas possuem uma necessidade de pensão alimentícia para os filhos muito grande e que o pai paga, vamos dizer, R$ 400, e isso acaba cobrindo apenas o gasto com a van escolar. Então, a pensão alimentícia é apenas para cobrir essa van escolar e todo o resto, essa mãe está sendo sobrecarregada pagando todo o resto. Então, essa visão, na perspectiva do direito das mulheres, faz com que a gente consiga demonstrar para o juiz o quanto essa mulher está sobrecarregada e alcançar esse direito para ela. Muito bem, ó, deixa eu mandar aqui um alô, a Eleni Borges está mandando aqui, falando que é uma grande profissional. A Márcia Mesquita, que é a nossa patrocinadora, é da Farofa da Nega, também está mandando um alôzinho. A Isadora Borges também, a Isabela sempre trazendo assuntos muito atuais, né? Daqui a pouquinho, ó, lembrando que para você participar do chat, você tem que ser inscrito no canal. É rapidinho, 50 segundos no máximo, o YouTube já libera e você já vai poder mandar a sua pergunta, já vai poder também tirar a sua dúvida aqui com a nossa convidada, né? Bom, temos aqui, a Jéssica está perguntando como que a senhora se especializou em direito da família e das mulheres, né? Por que chegou nesse nicho, nessa área? Sim, então, na verdade, a minha atuação, a minha história com isso, desde a graduação, eu me interessei muito por direito das mulheres. Na graduação, eu fiz parte, e gosto muito de trazer isso, que eu fundei junto com algumas colegas de faculdade um projeto que se chama Todas por Ela, que era um projeto que existia dentro do escritório de assessoria jurídica da faculdade, da Universidade Federal de Uberlândia. No Exajup, ele existe até hoje, chama-se Todas por Ela. Como a gente tem um ouvinte de Uberlândia, eu posso usar os nomes de Uberlândia também. Claro. E esse projeto, ele prestava auxílio jurídico, social e psicológico para mulheres em situação de violência doméstica. E as mulheres que estão em situação de violência doméstica, apesar delas precisarem de uma medida protetiva, de um processo criminal, a maior demanda delas é em processos de família. Então, dentro de processos de família, dentro do direito da família, quando você analisa a perspectiva da mulher, você sempre está olhando para os direitos dela com relação às violências que ela está sofrendo. Por isso que eu me interessei tanto. Então, desde a graduação, eu atuo dessa forma. Depois eu me formei. Eu trabalhei durante 3 anos como assessora de juiz no estado de Goiás. Fui assessora, então eu fazia sentenças, decisões de processos complexos dentro da área de família e também dentro desses processos que eu analisava enquanto assessora de juiz e de magistrado, também identificava isso, que sempre estava ali presente num processo de divórcio, a questão da violência patrimonial, a questão da violência psicológica, quando não também junto com uma violência física que essa mulher estava sofrendo. Mas se essa não fosse a realidade, a violência psicológica e patrimonial, na maioria dos casos, estava presente. Foi quando eu encontrei essa necessidade de aliar essas duas áreas. Então, me especializei nisso. Doutora, com todo o respeito do mundo, a senhora parece muito jovem. Sim. A senhora se formou em Minas Gerais e depois foi atuar em Goiás, é isso? Em Goiás, sim. Um professor meu da faculdade, ele foi juiz no estado de Goiás, é juiz no estado de Goiás, e aí eu fui lá trabalhar com ele, surgiu essa oportunidade. Foi muito bacana. Mas a senhora é aqui de Rio Preto, não? Nasci em São José do Rio Preto, aí eu retornei depois para São José do Rio Preto e abri o meu escritório, que tem essa especialidade em direito das famílias e em direito das mulheres. Essa foi, assim, a minha trajetória. Frequentei alguns estados já. Que e é bem bacana porque traz uma realidade Sim. pra gente, né? Uma visão maior, assim, do que sair do estado de São Paulo e retornar. Me trouxe uma visão de mundo diferente. Foi bem bacana. Muito bem. Ó, galera que tá acompanhando a gente, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, hein, gente? Hoje tá muito bacana o nosso bate-papo aqui. É muito interessante. Temos aqui uma pessoa que, obviamente, ela não vai se identificar, né? Ela tá perguntando o seguinte, né? Quais são os principais tipos de violência contra a mulher que existe no caso, os casos, né, que no caso a senhora atua. Ela já se separou 2 vezes, né, no caso aqui, e agora ela está com o 3º companheiro, que é tranquilo, mas ela já falou que ela já sofreu vários tipos de abuso, principalmente ela colocou abuso intelectual.
Aí eu não sei se é alguma coisa relacionada à pessoa falar que ela era ignorante, alguma coisa nesse sentido, Um né? abuso intelectual. É. Pode ser que ela esteja falando de uma violência psicológica, né? Eu acho que pode ser Nos isso. casos que eu atuo dentro do direito das famílias, as principais violências contra a mulher que a gente identifica são as violências que estão previstas na Lei Maria da Penha. Então eu já puxo o gancho para falar algo que já está específico nessa lei. Sim. Que é, além da violência física, que é a violência mais comum da gente identificar, que é a que deixa marcas físicas corporais, a violência psicológica. A violência psicológica, eu gosto de ressaltar que ela é muito sutil, então às vezes essa mulher ela demora para perceber que é uma violência que depreda a autoestima dessa mulher, que ela é muito baseada no controle, nas humilhações, na perseguição dessa mulher, no isolamento dela da sua rede de apoio, da sua família, dos seus amigos, esse isolamento, esse controle, os ciúmes em excesso, né? Tudo isso configura uma violência psicológica. Então, quando essa ouvinte traz a questão de abusos intelectuais, pode ter muito a ver com a violência psicológica, com descredibilizar ela, com descredibilizar a identificação dela, tudo que ela é, né? Humilhar nesse sentido, né? Humilhando, exatamente, xingamentos. Além disso, tem também a violência patrimonial. A violência patrimonial, eu gosto muito de explicar o que é, porque ela também é sutil e difícil de ser identificada pela pessoa que está vivenciando isso, principalmente. Às vezes a gente está explicando quais são as violências, pode parecer um pouco óbvio, mas quem está dentro dessa situação vivenciando, muitas vezes não consegue identificar. Não Por percebe, isso a né? importância da gente ter campanhas que falem sobre isso, falar sobre essas questões. A violência patrimonial, então, ela é essa violência que destrói objetos pessoais da mulher, que controla também a renda dessa mulher. Muito comum a mulher trabalhar, possuir a própria renda, mas muitas vezes não é ela que tem acesso a isso. Ela precisa entregar pro marido, ela não tem o controle, ou ela precisa da autorização dele para fazer tudo. A destruição, a ocultação desses bens, de objetos de trabalho, de documentos pessoais. É muito comum eu atender mulheres que elas procuram ajuda quando elas estão numa violência física ou em uma violência psicológica excessiva, né, às vezes, muitas vezes isolada de tudo, e quando nós perguntamos o contexto que ela se encontra, há anos ela já sofreu uma violência patrimonial e uma violência psicológica sem perceber, por isso a importância da gente identificá-las. Além disso, também, a Lei Maria da Penha, ela prevê, e pode acontecer dentro de situações dentro da família, violência sexual, inclusive dentro do casamento, que não é só a conjunção carnal, a violência sexual, ela pode ser também qualquer ato libidinoso sem o consentimento dessa mulher. Então, qualquer tipo de ato que a obrigue, inclusive, a manter relações sexuais sem preservativos, o controle do anticoncepcional dessa mulher, proibi-la de ter acesso a essa concepção, a essa anticoncepção, também é uma violência sexual que pode ser sofrida pela mulher. Mas as principais violências que eu identifico dentro de processos de família são a violência psicológica e a violência patrimonial. Inclusive, um caso muito famoso, que foi o caso da Ana Hickman, que está muito em alta hoje, né? Ela sofreu uma violência patrimonial. Claro que a gente não tem acesso ao processo, que processo de família são processos sigilosos, a gente tem acesso ao que a mídia divulga, mas segundo as reportagens, o ex-marido dela, ele desviou um valor que ela recebia porque ele era sócio dela, então ele desviava esse valor. E isso é uma violência patrimonial também, além da violência física, claro, e psicológica que ela sofreu. E esse é um caso muito complicado, porque são várias coisas que estão acontecendo, né? Uhum. O primeiro é que, assim, existiu... não tinha mais amor e ninguém é obrigado a estar junto com uma pessoa. Sim, por com alguma certeza. conveniência, opressão, alguma coisa nesse sentido. Então, ponto. Houve o rompimento, a separação. Aí ele acusava, no caso ela, que ela estava se envolvendo com um outro cara, que no caso era um amigo dela, né? Que isso veio agora à tona, que realmente eles estão juntos, Sim. mas não se sabe se eles estavam saindo enquanto ela era, né? Que estava junto com ele, se era casado ou não. Isso aí é meio complicado de provar. Isso foi algo que ele está alegando agora, né? Isso. Sim. E aí agora, como ela assumiu, né, o relacionamento com o rapaz, ele falou, tá vendo só? Eu falei pra vocês, né? Não sei o que e tal. Aí, depois, parece que algumas coisas que ela tinha dito dele ainda não tinham sido provadas. Mas vendo as entrevistas, a maneira que ele fala e tudo mais, e já outras coisas que aconteceram, a gente já sabe mais ou menos como que funcionava. Agora, hoje, parece que saiu um vídeo dele, ele falando que desde janeiro do ano passado, que ela estava junto com ele, mas estava em greve, né, do ato. Sim. Vamos dizer assim.
e que ele já estava ele estava contando, ele falou que estava 300 e tantos dias sem fazer e tal, e que ele estava à procura de alguém. Falei, cara, é muito baixo o cara ir para rede social, Muito baixo. falando que o filho dele, por exemplo, que está presenciando, né, o que está acontecendo com a esposa dele, ele cobrando isso, Sim. e ele vai para a rede social dizer que ele está necessitado, que está com abstinência sexual. É complicado isso aí. É uma exposição, né? Eu olho para isso como uma nova violência que ela tá sofrendo. E Ainda e o que filho também. assim, eu não sei se houve traição ou não. Eu acho que é Sim. uma alegação dele tentando justificar o ato, porque assim, ainda que houvesse uma traição, ainda que houvesse algo, nada justifica ele ser violento com ela, porque no momento que rompeu e que veio à tona, foi devido a uma violência física, a uma briga que houve violência física excessiva, e aí foi preciso chamar a polícia. Por isso que bombou na mídia, Sim, né? sim, Porque a Ana sim. Hickman chamando a polícia por conta de uma violência física dentro de casa. Então, ainda que houvesse alguma traição, nada justifica a violência física no caso. Mas ainda assim, esse fato dele expor a vida dele o tempo inteiro ali, de forma desnecessária, é para tentar descredibilizar tudo que ela tá trazendo, né? Ele tá expondo algo que não precisa, ele tá querendo descredibilizar ela, usando uma narrativa de, é uma mulher que, na verdade, é uma mulher traidora, Sim. tentando justificar algum ato. Eu vi também ele postando vídeo do filho dele, expondo, perguntando algumas coisas pro filho, colocando a criança dentro dessa violência. Isso não é nem um pouco saudável. Inclusive, o que ele fala dessa relação já demonstra que não era uma relação saudável há muito Sim. tempo. Se ela estava em greve no ato, qual seria o motivo, né? A gente viu vídeos, eu vi que houve um resgate de vídeos antigos em que ele era extremamente grosseiro com Sim. ela, não havia um carinho ali, né? Existia essa violência psicológica porque ele estava o tempo todo, ainda que na brincadeira, humilhando ela. E o quanto é sutil, porque ela, desde os 16 anos de idade nessa relação, não conseguiu perceber isso que ela estava vivenciando, achava natural. E foi preciso, às vezes, uma violência física para ela entender: estou dentro de um relacionamento que é abusivo, que está sendo tóxico para mim. E lembrando que isso foi uma denúncia que ela fez, né? Uma denúncia. De tudo aquilo que talvez ela já tenha passado, né? Exatamente. Durante todo o relacionamento. A gente não sabe o que ela vivenciou ali dentro. Por isso também. que é sempre importante, né, doutora, assim, realmente, eu sei que às vezes é difícil, às vezes a gente vai escutar amigas, alguma coisa nesse sentido, mas a denúncia, ela é fundamental, né? Muito, muito importante a denúncia. Eu acho que esse caso da Ana Hickman veio à tona, inclusive, para a gente desmistificar quem é a vítima da violência doméstica. Porque ela não atinge somente mulheres em uma situação de vulnerabilidade, de baixa renda, exatamente. Qualquer mulher está sujeita, inclusive uma mulher que tem a sua independência financeira, que é famosa, que é reconhecida nacionalmente, também atinge qualquer tipo de mulher. E a denúncia é o principal mecanismo de proteção. A Lei Maria da Penha, hoje, ela tem as medidas protetivas, que foi um grande avanço para os direitos das mulheres. Sim. E essas medidas protetivas, hoje, pelo menos em São José do Rio Preto, eu consigo dizer com segurança que a mulher que fez o pedido de medida protetiva, ela tem a sua segurança garantida, ela não corre risco, porque a Patrulha Maria da Penha em São José do Rio Preto, ela faz um trabalho excepcional de acompanhamento desse caso, e todos os feminicídios que acontecem na cidade, em razão de violência doméstica, são de mulheres que não procuraram ajuda a tempo, são de mulheres que não procuraram medida protetiva. Então, por isso, encontrar sua rede de apoio, buscar ajuda nos serviços municipais, nos serviços judiciais disponível como a medida protetiva é essencial para romper o ciclo da violência mesmo. Esse afastamento é essencial. E é uma coisa que a gente vive hoje, né? Mas que sempre aconteceu, mas que antigamente era assim. Às vezes a mulher, ela procurava uma delegacia, alguma coisa, e falava, não, isso é só uma briguinha de casal, daqui a pouquinho tudo volta ao normal, às vezes ele perdeu a cabeça, bebeu um pouco, né? É o cara que cuida da casa, alguma coisa assim, e a mulher voltava para casa falando assim, realmente eu acho que eu tô errada. Ou seja, às vezes ela apanhava, às vezes ela sofria, ela estava passando por uma situação completamente absurda, mas ainda colocavam na cabeça dela que era normal. Sim, que era normal. E hoje não, tem delegacias específicas para poder cuidar disso, os direitos que cada dia mais, no caso, vocês estão conseguindo, né? Sim. E que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, é uma luta ainda, o país ainda é muito machista, ainda acima de tudo, mas que a gente consegue ver que é uma coisa que demorou muito para começar a acontecer, né? Sim, exatamente. Demorou pra gente conseguir conquistar. E a gente ainda tá conquistando, assim. Sim, apesar tá de muito existir, longe apesar de existir a Lei Maria da Penha, o Brasil hoje ele tem a 5ª maior taxa de feminicídio do mundo. Ou seja, as mulheres elas ainda estão
sendo mortas, estão sendo assassinadas pelo fato de elas serem mulheres. Então, isso é uma realidade ainda no nosso país, apesar de existir uma lei e da gente estar falando sobre isso com frequência. Demorou para a gente conquistar mesmo esse direito, nós ainda estamos na busca desse direito. Por isso, a importância, por exemplo, do protocolo que eu estava falando, que hoje é aplicado para o judiciário, identificando que existe uma desigualdade entre homens e mulheres. Existe uma estatística da ONU que a gente só vai conseguir alcançar a igualdade entre homens e mulheres daqui 300 anos, se a gente continuar no ritmo que nós estamos hoje. Então, daqui muito tempo, né? Isso é um absurdo. Por isso que hoje, então, a gente precisa ainda estar falando sobre isso, sobre a importância desses direitos para as mulheres. Ó, a Michelle tá aqui, maravilhosas explicações, sempre muito esclarecedoras. A Camila dando boa noite. O Adilson tá aqui, estou passando por um divórcio, doutor, e tenho muitas dúvidas, né? Manda aqui pra gente, Adilson. Pode mandar, Adilson, a gente informa já vai aqui falando hoje. aqui alguma coisa pra você. A Silmara tá aqui, ó, excelente conteúdo. O Leone, excelente profissional, sabe muito. Depois que o filho completa 18 anos, tem que continuar pagando pensão? Essa é uma dúvida super comum. Quando o filho completa 18 anos, a pensão alimentícia, ela não para automaticamente. Ela não pode parar de pagar a pensão alimentícia automaticamente. Quando o filho completa 18 anos, precisa ainda identificar, ele ainda vai continuar estudando? Ele ainda vai estar em uma faculdade? Se sim, se ele ainda for se manter estudando, ainda é obrigação dos genitores pagar essa pensão alimentícia para o seu sustento. A partir do momento que ele adentra o mercado de trabalho ou que ele está casado e convive em uma união estável, a pensão alimentícia ela não precisa mais ser paga, mas para parar de pagar a pensão alimentícia é preciso ajuizar uma ação para realmente parar essa pensão alimentícia, de revisão dos alimentos. Mas aí tem, por exemplo, tem uma dúvida que a gente tem, né? Eu até falo, eu tenho 2 filhas do meu primeiro. Mas assim, eu penso, a gente nunca vai deixar de ser pai, e sempre que os filhos precisarem, a gente puder, claro que a gente vai estar ajudando, sempre, com certeza, né? Mas existe uma coisa que fala que até os 21 anos, se estiver estudando. Mas se ele tiver com 22 anos estudando, você ainda tem que pagar. Ainda tem que pagar, não tem uma idade específica. Entendeu? Com 21 anos, você pode até ajuizar uma ação de revisão de alimentos e tentar questionar isso, mas se ele comprovar que ele ainda não tem uma renda, que ele ainda está estudando na faculdade, precisa ainda se manter pagando a pensão alimentícia, sim. Ô, doutora, só pra gente entrar, só pra entrar nesse assunto, só pra finalizar, que é uma Claro. coisa que eu já passei, Sim, mas que pode. não que eu fiquei revoltado, alguma coisa nesse sentido. Tá. Existe eu queria que a senhora explicasse pra gente. A pensão, na verdade, é o pai e a mãe que paga, né? Entre aspas. Sim, né? sim, são os dois genitores. O pai tem um X que o juiz coloca para ele poder estar fazendo esse pagamento. E a mãe também, supostamente, a parte dela, porque ela tem a casa onde ela mora, que vive, tem os alimentos, as coisas mais, né? Sim. Por exemplo, assim, vamos supor que uma pessoa ganha R$1.000 por mês. Tá lá, já tá tudo certinho, realmente foi comprovado que a pessoa ganha R$1.000 por mês. E tem uma pensão de R$850. O porquê que tem muita gente que não consegue baixar essa pensão, não consegue Abaixar o valor da pensão. o valor da pensão. Pelo menos até o que a pessoa ganhe mais, alguma coisa nesse sentido, porque julga-se 30%, uns falam que é 50%, depende do que a pessoa ganha. É óbvio que tem muita gente que coloca lá que ganha R$1.000, mas ganha 30. Sim, então, sim. isso aí também... Isso é muito comum. Você olha na pessoa o carro que ela tem, a vida que ela vive, Sim. todo final de semana numa praia, tomando uma cervejinha, alguma coisinha. Uma pessoa ganha R$1.000 não vai fazer tudo isso aí, né? Sim. Então tem tudo isso. Mas se for comprovado que realmente ela ganha ali um salário mínimo por mês e a pensão é tipo mais de meio salário mínimo. Isso aí seria uma coisa justa ou o cara tem que se virar e tem que arrumar outro emprego, tem que dar um de Július do Todo Mundo Odeia o Cris e conseguir um outro emprego? A gente tem que analisar cada caso, né? Sim. Eu gostaria de falar algumas coisas sobre isso que você trouxe, por Claro. exemplo. A pensão alimentícia, ela não é só 30%. Algumas pessoas, eu gosto de desmistificar isso, porque algumas pessoas identificam que a pensão alimentícia é sempre 30% do salário de alguém. Mas não. A pensão alimentícia ela é fixada de uma forma proporcional a partir da realidade da pessoa,
da realidade de quem vai pagar o alimento e da necessidade do filho. Sim. Então, quando a gente vai pedir os alimentos, eu sempre passo para os meus clientes, para as minhas clientes, uma planilha em que a gente planilha exatamente todos os gastos, porque a pensão alimentícia ela não é só a respeito da alimentação. Ela também envolve a moradia, os gastos com moradia, com aluguel, com energia, com luz, com internet. Não os gastos de todo mundo da casa, mas proporcional a uma pessoa que está vivendo ali. Tem roupa, tem remédio. Além disso, tem roupa, remédio, material escolar, brinquedos, lazer, tudo isso envolve a pensão alimentícia. Então, por isso que a gente gosta de planilhar para mostrar qual é a real necessidade do filho. Além disso, precisa ser proporcional também com a renda do genitor e da genitora. Como é estabelecida a pensão alimentícia? O filho, a criança, ela tem uma residência fixa, geralmente, estabelecida na guarda. A pessoa que está com a residência fixa do filho, geralmente a genitora, no exemplo que você me trouxe, ela está prestando os alimentos ali, já com a moradia, com tudo. Além disso, com o cuidado também, que ela passa a maior parte do tempo com essa criança. Por isso, a necessidade do pai pagar o valor da pensão alimentícia. Quando ele vai pagar essa pensão alimentícia, precisa ser proporcional ao salário dele. Se está comprovado que ele recebe muito pouco, precisa ser proporcional e de uma forma justa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que verificar qual é a necessidade real dessa criança e o que essa mãe já está pagando. Porque se ela está sendo onerada e sobrecarregada de forma desproporcional, ainda que ele ganhe apenas R$1.000, essa mãe está pagando todo o resto, R$1.500 dessa criança. Entendi. É preciso, então, a gente verificar essa proporcionalidade realmente do valor. Então, não tem como eu te falar assim, é injusto ou não é justo. A gente precisa ver a real necessidade da criança. Porque se a necessidade está onerando apenas um dos pais de forma desproporcional, aí sim, esse pai ele vai ter que arrumar um outro emprego, porque o filho também é dele, a responsabilidade também é dele. É algo assim que eu gosto de verificar realmente, né? Porque hoje, inclusive, no direito, é algo novo. A gente discute o trabalho de cuidado invisível da mulher. Se esse pai ele não é presente, ele não convive, ele não leva na escola, ele não está ali educando todos os dias, ela está sendo onerada no seu tempo que ela está despendendo com isso. Isso tem um valor que ela não pode estar realizando outras atividades profissionais. Então, isso pode, inclusive, estar incluído dentro da pensão alimentícia no pagamento, que é algo que a gente identifica hoje também. Mas, assim, se essa criança tem uma necessidade menor e o pai está sendo onerado de forma desproporcional, aí sim a gente pode pensar em abaixar também. Existe a possibilidade de fazer uma revisão para abaixar o valor. Mas desde que verificada a necessidade também da criança, porque nesse caso é um direito não da mulher, da criança. A necessidade da criança vai ser sempre primordial e que o direito mais vai olhar para isso. Eu falo isso porque eu, no caso, na época, né, eu vivi os dois lados. Sim. O meu pai nunca pagou nenhuma pensão para mim. Sim. Eu fui morar com os meus avós. Uhum. E óbvio, né, ele era tabelião de notas, ele tinha um cartório, então ele tinha condições para poder pagar uma pensão. Pensão alimentícia né? justa, né? E quando eu fui pedir, por exemplo, para poder fazer uma faculdade, ele falou que não tinha condições, que tinha 2 crianças pequenas para poder cuidar e tudo mais. Então eu vivi esse lado. Aí quando aconteceu o lado que eu tinha que fazer a pensão, até que na época tinha sido, acho que, estipulado um valor que era 98% de um salário mínimo. Tá. Eu fazia isso e dava, entre aspas, aquelas ajudas extras. Certo. Né? Só que tinha época que não tinha época que tinha época que podia dar mais, tinha época que podia dar menos, e isso foi acontecendo várias vezes. Só que eu pensando sempre naquilo que meu pai não fez por mim, eu falava, putz, se eu pudesse, eu daria mais. Por isso, sempre quando eu pude, né, eu fiz um pouco a mais e continuo fazendo, da medida do que vai. Também elas foram para morar longe, depois voltaram, hoje moram aqui, então a gente se encontra com... É mais fácil para poder se encontrar. Recentemente, a minha filha mais nova entrou tá fazendo estágio, então, eu vejo ela, fico muito... Tenho um orgulho muito grande, né? De poder ajudar também algumas coisas extras, né? E eu sei que ela foi muito bem cuidada pela mãe, então eu não tenho uma vírgula para poder falar. Mas teve época que eu não tinha mesmo condições. E ficava aquela pressão em cima, eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu vou fazer com isso, né? E não adianta, gente, porque acaba indo pra cadeia. Se não pagar, não tem outra explicação. A única possibilidade de prisão civil hoje é com relação à pensão alimentícia mesmo. Ô, doutor, e tem uma coisa que eu soube outro dia também, que é assim, eu achei um absurdo, mas no caso do lado de quem não dá, né, o amor e o carinho. Se a criança ela não recebe o amor e o carinho do pai ou da mãe que foi embora, que abandonou,
ela pode cobrar isso na justiça? Existe hoje algo que a gente fala indenização por abandono afetivo. Precisa ser um período de tempo considerável, não dá para, assim, 1 ano sem conviver com o pai já pedir essa indenização, mas sim, ela pode cobrar isso na justiça mesmo. É claro que isso é algo polêmico no direito, porque a gente fala, nossa, como que a gente vai remunerar o afeto, né? Que é algo que não tem como a gente definir um valor, mas ainda assim, a ausência dessa presença, a ausência desse afeto, ele acarreta em danos psicológicos, em traumas, em várias questões. E por conta disso, ele pode ser indenizado. Então, se chama indenização por abandono afetivo. E isso é algo novo na jurisprudência do direito, mas é sim possível. E, inclusive, essa é uma discussão porque... recentemente, em um grupo de estudos que a gente estava realizando na OAB sobre esse tema, um juiz que estava participando desse grupo de estudos falou: eu tenho muita dificuldade em estipular uma multa quando o pai deixa de conviver com o filho. Porque quando o pai deixa de cumprir o que está determinado na justiça da convivência, das visitas, a gente fala, mas eu gosto de falar de convivência, porque não é visita. Filho não é visita, filho é convivência. Visita ao hospital, um parente. Exatamente. Então, quando o pai deixa de cumprir a convivência, é possível a gente executar essa convivência, obrigar ele a comparecer mediante o pagamento de uma multa. E aí esse juiz estava, né, num grupo de estudos mesmo, a gente discutindo os temas do direito, ele falou: olha, tenho muita dificuldade de aplicar essa multa, porque como eu vou obrigar um pai que não quer a conviver com o filho? E aí, nisso, a gente chegou à conclusão que seria necessário essa multa ou, então, uma indenização por perdas e danos, porque o fato do pai não conviver com o filho, a mãe teve que conviver, teve que deixar de fazer alguma outra coisa para estar ali suprindo essa ausência paterna. E, por isso, ele poderia pagar ou, então, para um terceiro, então, estar ali quando essa mãe precisasse sair, já que ele não cumpriu com o dia dele, com o dever dele, né? Então, essa é a solução que a gente encontra para isso. Então, hoje, é possível a gente cobrar uma multa se o pai descumpre o dever dele de conviver. Quando, por exemplo, é estipulado no final de semana o pai precisa estar com os filhos e ele deixa de comparecer, é possível a gente cobrar uma multa ou uma perdas e danos. Porque com esse valor, a mãe pode estar pagando uma babá, uma pessoa, um responsável para estar com os filhos, para ela poder fazer também algo por ela que ela precisa. Porque mãe não deixa de ser mulher, né? Ela também tem as suas atividades, assim como o pai. E recomeçar a vida também. Exatamente, tem o seu trabalho. Nossa, mas que complicado isso, né, doutora? Sim, é um tema polêmico, assim. Eu gostaria de saber o que o pessoal pensa sobre isso. Sobre indenizar o abandono afetivo, se vocês acham justo isso, né? Porque isso é realmente uma discussão no direito. E também cobrar uma multa se o pai não comparece para conviver, porque isso é possível no direito, apesar de algumas pessoas não concordarem. É um absurdo, mas é possível, né? É possível, sim. Mas para mim, o absurdo é o pai não conviver. A gente tem que obrigar ele a conviver, né? Eu penso nisso também. Enquanto a doutora toma uma água aqui, deixa eu falar aqui do Marcão Imports, para você que tá a fim de comprar ou trocar o seu celular. Cara, lá no Marcão você encontra toda a linha Apple com preço especial em até 18 vezes, tá? E o mais bacana também é que você, além de você parcelar, lá no Marcão você tem uma máquina, um equipamento que faz, vamos dizer assim, a manutenção e também o reparo da peça do seu iPhone. Seu iPhone trincou, alguma coisinha nesse sentido, você não precisa trocar a tela inteira. Lá no Marcão você vai conseguir fazer esse reparo e ele vai ficar com a marca original, tá? Temos também aqui o Mercadão Agropet, com preço bom ninguém compete. Gente, são 8 lojas, 6 lojas só aqui em Rio Preto. E o Mercadão agora tá com a Páscoa do Mercadão, tá? É muito bacana, é um lugar, é um evento muito legal que tá acontecendo, porque eles fizeram juntamente com o Petiscão ovos de Páscoa. É claro que você não vai dar chocolate pro seu cachorrinho, né, pro seu pet, pelo amor de Deus. Mas eles fizeram um ovo de Páscoa em formato de ovo, na verdade, cheio de petisco, né? Nós temos aqui o nosso mascote, que é o Noah. Hoje ele já saboreou aqui, já tá pulando. Eu falei aqui do ovo, e aí ele já ficou desesperado, ele tá do outro lado da tela aqui para poder ver. Soube que a doutora tem um pet, né, em casa. Tenho também, a Lucy. Então, só tá recebendo aqui um petiscão. Ai, adorei. Que a Lucy vai amar. Se fosse um ovo de Páscoa, mas na verdade é um petisco, é muito legal e espero que ela goste.
E é Não, você comeu. Ele tá falando, é gostoso, eu comi. Ei, André. Ó, você encontra nas lojas do Mercadão Agropet, tá? Vai lá no @Mercadão Agropet pra você saber a loja mais fácil pra você encontrar aqui, tá bom? Quero aproveitar também e falar da Interessências, que é o lugar mais perfumado aqui de Rio Preto. Gente, na Interessências você encontra aromatizadores, matéria-prima pra você poder fazer aí os seus aromas e principalmente tem aquelas fragrâncias. Sabe aquele perfume chique, aquele perfume sensacional? Na Interessência você encontra com preço incrível. E para você também ganhar uma grana extra, né? Lá você pode encontrar todo o material para você fazer aqueles cheirinhos de carro ou fazer também os aromatizadores para você vender. Quer saber mais? Entra lá no interessências.com.br ou @interessências no Instagram. Falar aqui da Casa de Carnes Roseiral, que é do nosso querido Abel, que é o seguinte, é o açougue do Abel. Há mais de 40 anos, é a mais tradicional. Tudo aquilo que você precisa em carne com qualidade, você encontra na Casa de Carnes Roseiral. Todo final de semana tem assados especiais, tem o frango assado crocante, que todo mundo tenta fazer igual, mas não consegue, tá? Lá tem o kit mistura também, que são todas as carnes fracionadas para você fazer aí durante toda a semana. É muito legal, porque cada dia você pode fazer uma carne, um tipo diferente, tá? E tem também, além disso, né, os assados, como eu disse, agora também tem umas porções, tem salgados durante o dia, você vai encontrar também no final de semana todo tipo de assado e o mais legal, tem a kafta roseiral, os espetinhos e as kaftas com sabor sem igual, tá? Então, para você que trabalha com espeto, para você que trabalha com assados, procure a Roseiral. Fica ali na Major Léo Lerro 1120, próxima à Igreja São Judas, tá? Só chegar lá ou então vai direto no @Casa de Carnes Roseiral no Instagram para você saber das novidades. Agradecer ao Rei do Pão de Queijo, que daqui a pouquinho nós vamos saborear também umas gostosuras que só o Rei do Pão de Queijo tem pra gente por aqui. Eu falei já do Maridon e daqui a pouquinho a doutora vai estar recebendo também um voucher para ela saborear um hambúrguer, tá bom? Lá do Maridon, que é feito com carne Angus direto na parrilha. E eu não sei se a senhora gosta de farofa. Eu adoro farofa. A senhora vai receber um kit da farofa da Nega. São 5 sabores. Adorei. É o melhor acompanhamento do Brasil, gente. Lá você encontra, farofadanega.com.br, no @farofa da Nega. Tem a tradicional, tem a picante, tem a de banana, tem a de limão e tem também a caipira, tá? Só você entrar diretamente em contato com o pessoal. Se você não tem ainda na sua loja, você pode entrar para você ter no seu comércio a Farofa da Nega. farofadanega.com.br, o melhor e maior acompanhamento do Brasil. O pessoal tá mandando aqui os alôzinhos pra gente. Já falamos aqui sobre a pensão. O nosso querido Adilson tá comentando aqui que está sendo muito esclarecedor aqui hoje. A Adriana também, da Silva, essa doutora arrasa. A Isadora Borges. Patrícia Ramos também acabou sofrendo violência em casa, violência psicológica, é a pior de todas, né? A Patrícia é a que estava no... Patrícia Ramos também é uma atriz, modelo, né? Isso, mas eu ia falar agora que ela estava numa... Não era novela, acho que é um seriado. Talvez eu estou enganado. Acho que era essa. Sim. O Lázaro tá mandando um abraço. A Silmara aqui, quando uma mulher não tem condições de pagar por uma defesa, né? Como ela deve proceder? Onde ela busca ajuda? Quando ela está em uma situação de violência, ela pode buscar diretamente a Delegacia de Defesa da Mulher, discar 180, que é o principal canal de denúncia. Aqui em São José do Rio Preto, a Patrulha Maria da Penha atende somente situações de violência doméstica, discar 153, ou então buscar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que nós temos em São José do Rio Preto, temos também em Uberlândia, a Defensoria Pública de Minas Gerais, e a Defensoria Pública é responsável quando a mulher não tem condições de pagar pela defesa, de contratar um advogado. Muito bem. O Adilson não deixou muito específico, mas ele falou que está tendo uma separação consensual, né? Certo. Que já é um bom sinal. Um grande avanço, com certeza. Que é mais fácil para poder se resolver as coisas, principalmente porque tem filhos envolvidos, então isso é mais fácil para você poder organizar. E quando não tem uma coisa mais forte, né? Uma traição, alguma coisa nesse sentido... fica mais fácil de poder chegar num consenso. Sim. Ali e manter pelo menos a amizade ou respeito, né? Com certeza. A conciliação é algo muito importante de ser realizado quando existe essa possibilidade de diálogo, porque não existe ninguém melhor do que as próprias partes, do que as próprias pessoas para decidirem sobre suas vidas, sobre seu patrimônio, sobre seus filhos. Quando não é possível esse diálogo, acaba destinando para uma terceira pessoa, que é o juiz, que desconhece a realidade dessas pessoas,
para tomar a decisão sobre a vida delas. Então, realmente, a possibilidade do diálogo é muito importante. Eu costumo trabalhar com isso quando existe essa possibilidade, quando não existe um caso grave de violência. Eu acho super válido sentar com as duas partes, ouvir as necessidades de ambos. E lembrando que um acordo não tem como a gente ter todas as nossas necessidades atendidas. Sim, Muitas vezes a gente precisa ser flexível e ser algo bom para todos, né? Saber negociar. Então, é algo muito importante também. E um advogado, ele auxilia também nessa situação. Ele media esse acordo e é necessário para, inclusive, ter isso a termo, né? Importante lembrar que as pessoas não façam acordos de boca, entre aspas, acordos de boca. No papel e Precisa assinado. ser no papel e assinado, reconhecido no cartório ou judicialmente, se existem filhos menores. Se não tem validade nenhuma, não existe como cobrar isso. Então, muitas vezes eu também atendo mulheres que têm pensão alimentícia definida por acordo, mas de forma informal com o pai, né? Somente na fala. E com isso não tem como a gente cobrar o cumprimento dessa situação. Doutora, eu vi um vídeo essa semana que eu achei o absurdo do absurdo, assim, que é dentro de um elevador, tava um homem e uma mulher. Sim. E a mulher, ao sair, o homem foi e passou a mão nela, literalmente, Sim. né? E a gente vem falando muito sobre a questão do assédio que acontece não só em relação ao olhar da pessoa, ou realmente ela chegar nesse ponto, né, de a pessoa tentar atacar ela, ou pelo menos fazer alguma coisa nesse sentido, como tantas outras coisas que a gente vê por aí. E hoje existem algumas empresas, né, que estão fazendo treinamentos para que as pessoas possam, os seus, vamos dizer assim, os seus funcionários entenderem, né, a questão de homens e mulheres trabalharem juntos, mantendo o respeito e principalmente com aquele negócio que não é não e ponto. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais como que funciona isso. Certo. Eu também fiquei sabendo desse caso essa semana. Essa situação de assédio em local público é a importunação sexual, Sim. que é realmente essa passada de mão, esse assédio em local público. E o assédio mesmo, propriamente dito, para o direito, é o assédio que existe dentro do ambiente de trabalho. Sim. Hoje, no Brasil, existe um protocolo que foi estabelecido pelo governo federal que se chama Protocolo Não é Não, que ele é aplicado principalmente para bares e restaurantes, casas noturnas, então estabelecimentos comerciais nesse sentido, de áreas de lazer que estão vendendo bebidas alcoólicas. Então, para impedir o assédio e a violência contra a mulher nesses ambientes, impedir a importunação sexual, que esse é o nome, né, técnico correto, eles aplicam esse protocolo que visa no seguinte sentido: destinar informações de qual é o local, o ambiente que essa mulher pode procurar ajuda, auxiliar ela, acolher ela se ela está nessa situação de violência, viabilizar para ela quais são os direitos dela, acompanhar ela até também ao local para ela ir embora, afastar ela de quem foi esse agressor, facilitar o acesso às provas, procurar testemunhas que presenciaram esse fato. É muito importante que esses estabelecimentos tenham esse treinamento, porque muitas vezes se a mulher sofreu alguma violência sexual dentro desse ambiente, ela não pode ir embora para casa e simplesmente tomar banho, porque as provas estão no corpo dela, então é preciso que ela seja encaminhada diretamente para a rede de proteção, para um hospital, para um ambiente de saúde, para fazer os exames necessários, receber todo o tratamento. Então, por isso que dentro desses estabelecimentos, os funcionários deles precisam estar treinados e capacitados, porque senão, muitas vezes, eles podem revitimizar. Porque se acontece uma situação de assédio dentro de um bar, de um restaurante ou de uma empresa, muitas vezes eles podem tentar abafar essa situação ou tentar questionar, investigar se isso aconteceu mesmo, quando o papel dessas pessoas não é esse. O papel de investigação é da delegacia. Sim. O papel deles é, na verdade, acolher essas mulheres, afastar quem é o agressor e dar os encaminhamentos necessários, dar os acessos, quais acessos ela tem, quais são os direitos dela nessa situação. Então, isso dentro de bares e restaurantes, existe essa lei que estabeleceu o protocolo Não é Não, e os bares e restaurantes e casas de lazer, baladas noturnas, são obrigados a estabelecerem esse protocolo neste ano ainda, sob pena de receber uma multa. E dentro de empresas privadas também é muito importante essa capacitação, e existe uma legislação específica da CIPA que deve existir também essa capacitação contra o assédio, de prevenção ao assédio dentro do ambiente de trabalho, tanto o assédio moral quanto o assédio sexual, que é esse assédio que pode existir, geralmente, de um superior hierárquico contra essa mulher, e ele, às vezes, pode ser muito sutil, pode ser algo também psicológico, pode ser também brincadeiras e iniciativas que essa mulher, por estar num cargo inferior, ela acaba se sujeitando a isso, quando, na verdade, ela está se sentindo desconfortável. Né? Então, por isso essa capacitação, essa prevenção, porque dentro desses ambientes também pode existir esse tipo de situação.
Muito bem. Bom, lembrando que se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente, tá bom? Não esqueça, é só você clicar diretamente aqui, vai direto no nosso Instagram, tem lá uma caixinha de perguntas no @noarcomhamilton, ou então você vai direto também aqui no nosso chat. Para você participar do chat, você tem que se inscrever no canal, é rapidinho e você já troca uma ideia junto com a gente por aqui, tá bom? Doutora, tem também aqui uma importância, né, que a gente está falando aqui sobre a escutativa, né? Que eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, que é esse atendimento que tem transformado e dando assim um poder melhor à mulher, tá dando vamos dizer assim, empoderando a mulher em certos casos, né? E explicasse um pouquinho pra gente. Então, o meu atendimento para essas mulheres, um atendimento direcionado para uma mulher que tem essa necessidade de ser reconhecido o seu direito da mulher, tanto no direito de família, um atendimento nesse ambiente, ele é um atendimento que ele precisa ser acolhedor, que ele precisa dar escuta para essa mulher. Como que é esse atendimento humanizado que a gente diz dentro do direito? É um atendimento que muitas vezes a gente precisa ouvir mais do que falar, entender qual é a demanda dessa mulher, mas deixar com que ela fale, porque o direito de família, ele envolve o afeto, ele envolve questões que ela tem uma vulnerabilidade, ela tem uma necessidade de contar a história dela. Então, ela muitas vezes vai estar ali querendo desabafar, falar questões que não são tão relevantes para o direito, mas que a gente precisa acolher. Então, nesse momento, por exemplo, ela vai dizer tudo isso, nós vamos entender, nós vamos acolher e vamos identificar a escuta ativa e uma escuta técnica também. Identificar quais dessas demandas que ela está trazendo são relevantes para um encaminhamento jurídico. E essa mulher, ela está chegando ali vulnerável, então essa escuta, esse acolhimento é extremamente importante para trazer para ela a confiança necessária para ela conseguir acessar os direitos que ela está sendo privada no momento que ela chega até mim, por exemplo. Tem uma coisa também que a gente vê assim, né? Vou jogando um exemplo aqui bem tosco, mas vamos supor. Quando a gente fala em direito do consumidor, por exemplo. Sim. Só quando o consumidor ele é lesado, ou ele sofre um golpe, ou ele compra alguma coisa que realmente não deu certo, ele vai procurar os direitos dele e vai saber o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, alguma coisa nesse sentido, só depois que acontece. E é importante também, no caso, dando esse exemplo, que as mulheres saibam de todos os direitos que ela tem, Sim. seja no dia a dia, no relacionamento, no seu trabalho, para que quando ela perceber, né, que realmente alguma coisa está acontecendo, é mais fácil para ela poder se proteger e para ela poder exigir, né, que aquilo seja feito, né? Com certeza, ter conhecimento sobre os direitos dela é uma medida de prevenção mesmo. Ela precisa ter acesso e conhecimento a isso, porque isso também dá segurança para que ela possa tomar as decisões sobre o que ela quer para a sua própria vida. Então, ter acesso e conhecimento aos seus direitos é uma medida de prevenção e também de segurança para que ela possa dar encaminhamento para o que ela deseja, né? Então, esse momento de atendimento é um momento também de dar conhecimento para ela sobre quais são os direitos dessa mulher. Muitas vezes as mulheres, elas chegam até mim dizendo assim: ai, doutora, eu estou me sentindo sem saída, não sei o que fazer para sair desse relacionamento, porque eu dependo dele financeiramente, nós temos filhos, eu não vejo saída, apesar de eu estar sofrendo muito. Eu falo que assim, a gente atua também, pode parecer estranho, porque a gente está falando também sobre divórcio, sobre separações, sim. Mas a gente está atuando para novos recomeços, para novos ciclos de vida, para as pessoas serem felizes, porque muitas vezes elas estão dentro de um relacionamento que está sendo tóxico e abusivo, sofrendo uma violência muitas vezes. Então, quando ela se sente sem saída, é quando a gente demonstra: olha, você tem direito à pensão alimentícia, porque a pensão alimentícia, além dos filhos terem direito, se essa mulher é dependente financeiramente durante a relação, durante o casamento ou durante a união estável, ela tem direito à pensão alimentícia, você tem direito à partilha de bens, o que vocês adquiriram, mesmo que os bens estejam em nome somente de uma das pessoas, se vocês adquiriram durante o casamento e durante a união estável, é possível haver a partilha. Então, com isso, a gente vai traçando essa rota de saída para ela, do que ela não está enxergando e do que é possível mesmo acessar. Então, ter conhecimento sobre direitos, eu digo que é ter liberdade e ter autonomia sobre suas próprias decisões. Porque, às vezes, as mulheres ficam presas dentro de relacionamentos simplesmente por terem desconhecimento de quais são os seus direitos nesse momento. Muito bem. Temos aqui a Luzia que está perguntando: boa noite, doutora. O que acontece, né, com a mulher que usa medida protetiva para o homem sair de casa? Quando não é um motivo para ela usar, né? Ela pode sofrer um processo, né, de calúnia, de difamação, porque ela está informando que ela foi vítima de violência doméstica, sendo que ela não foi. Mas a gente pode dizer que
hoje a maioria das mulheres, elas estão usando a medida protetiva de forma efetiva e realmente porque elas estão sofrendo, porque muitas pessoas não sabem, mas existe uma revitimização quando você está tentando buscar essa ajuda, esse auxílio, essa medida protetiva. A maioria das mulheres, elas realmente estão em situação de risco, porque não é fácil você ir até uma delegacia, você se expor nesse sentido, não é algo tão simples assim, a ponto de ser usado e manipulado. Mas é claro que sim, pode acontecer mesmo, e isso é um desserviço, porque esse é um direito que foi conquistado a tanta luta, que protege tantas mulheres. O Brasil, ele realmente tem uma taxa enorme de violência contra a mulher. Então, é uma medida que ajuda muito. Então, quem está usando de forma desviando a sua função, está prestando um serviço para todos nós. Está descredibilizando muitas mulheres que, na verdade, estão sofrendo de verdade. Né? Sinto muito que isso esteja acontecendo, se está acontecendo. Doutora, e aí tem aquele negócio também, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? É. Mas hoje a gente está vendo desde vamos dizer assim, um assassinato, um feminicídio, ou até mesmo a mulher, ela se suicida, acontece alguma coisa nesse sentido, Sim, né? com certeza. Que dica, como que a gente pode falar para um vizinho, né, para um parente que está vendo o que está acontecendo, que ele já reconheceu que existe um abuso, uma tortura, alguma coisa nesse sentido ali, e a pessoa ela não quer ir atrás dos direitos dela, não quer denunciar, seja por esses motivos que a senhora falou, ou por outros tantos, né? Ela pode fazer essa denúncia? Como que é feito esse papel? Sim, se uma pessoa está presenciando uma situação de violência, tem conhecimento, é um vizinho, ele pode acionar, fazer uma denúncia, inclusive essa denúncia pode ser anônima, acionar 180, acionar 153, fazer a denúncia também na própria delegacia, essa denúncia vai ser anônima e aí a polícia vai até o local, vai chamar essa mulher ou esse homem também para identificar o que está acontecendo, mas a escolha acaba sendo essa mulher. E eu costumo falar muito para os amigos e para os familiares que identificam com alguém que está acontecendo dentro desse ciclo de convívio, para que seja rede de apoio, além de poder fazer essa denúncia de forma anônima, para que seja rede de apoio, porque uma mulher que está em situação de violência, ela muitas das vezes e na maioria ela está sendo isolada. Então, ela está sendo isolada dos seus familiares, dos seus amigos, para ficar sem toda essa rede que traz confiança para que ela possa sair dali. Isso, inclusive, é uma característica da violência doméstica, esse isolamento. Então, ser rede de apoio, estar ali, independente se ela vai estar te contando ou não, mas estar ali para que ela possa ter segurança em você e sem julgamento também. Porque muitas vezes as pessoas julgam assim, ela está na situação porque ela gosta de apanhar. Outro clichê que a gente escuta muito. Se ela está sofrendo tanto, por que ela não sai? Mas é uma violência tão complexa essa, que envolve tantas coisas. Existe um ciclo de violência que a gente fala, né? A violência, ela não começa somente na fase ruim. Antes disso, teve uma fase que foi muito boa. A mulher não se apaixonou por alguém que é extremamente ruim. Então, tem a fase da lua de mel, que é essa fase que a gente fala que inicia o ciclo da violência, que é a fase que ele é um príncipe, que ele dá presentes, que ele é muito presente. Só que isso, ele vai evoluindo para uma situação de controle, de ciúmes excessivo. E aí inicia a violência psicológica, que é a violência da humilhação, da manipulação, da depredação da autoestima dessa mulher. Aí evolui para a fase de isolamento, afasta ela de toda a sua família e amigos. E com isso, evolui para a fase de explosão, que é quando acontece uma violência física ou uma violência psicológica ainda mais intensa, um xingamento ainda mais intenso. Só que logo em seguida, depois dessa violência física, dessa violência psicológica, retorna para a fase de lua de mel. Então ele pede desculpa, fala que vai mudar, que não é assim. Então isso se repete muitas vezes. As mulheres que buscam ajuda, elas já passaram por esse ciclo muitas vezes. E tudo isso vai minando a segurança e a autoestima dessa mulher, ela não se sente, às vezes, capaz de sair daquilo. Também está muito envolvida a dependência financeira, a dependência emocional por conta da violência psicológica. Além disso, também essa visão da sociedade de que deve preservar a família e os filhos, não importa o preço. Mas quando acontece uma violência nesse sentido, é preciso sim buscar ajuda, não vale a pena. Até porque os filhos e a família ela vai ser mais saudável dentro de um ciclo que se rompeu essa violência. Por isso a importância de buscar ajuda. Porque toda a família sofre quando está acontecendo a violência doméstica. Afeta os filhos diretamente também, ainda que eles não estejam sofrendo essa violência. Temos um depoimento aqui muito interessante. A pessoa diz o seguinte: Hamilton, parabéns, né? O episódio está sensacional. A doutora, ela é incrível e explica com facilidade. A menina que trabalhou comigo, né?
mesmo num calor de Rio Preto que é insuportável, ela sempre ia com roupas de manga comprida. E um dia nós fomos questionar ela, até que a gente fez uma brincadeira para molhar a roupa dela e fazer com que ela tirasse a camisa. E ela estava completamente roxa, né? Ela Nossa, apanhava do triste. esposo dela, ela falava que foi um dia que ela caiu, ela tinha vergonha, isso foi acontecendo durante muito tempo. O esposo fez com que ela se afastasse, né, dos pais, da família, dos amigos, pedisse as contas do trabalho e ficou completamente presa em casa. E ele fazia o que bem queria, inclusive com traições, né? A gente denunciou ele. Ela ficou na minha casa escondida mais ou menos uns 15 dias, até que ela pôde voltar para casa, e numa briga de bar ele acabou sendo preso, né? E depois ele foi embora e até hoje não temos mais notícias dele. Ela recomeçou a vida dela, mas vira e mexe ela tem medo que algo ainda possa acontecer ou ele voltar. Graças a Deus não tem filhos, que isso é um ponto, eu acho que até positivo nessa... É um ponto delicado, porque quando tem Né? filhos, a relação precisa se manter muitas vezes por conta dos filhos, né? E ela não, pelo que ela falou, que ela não gosta muito de fazer, vamos dizer assim, tratamento psicológico e tal, mas para ela eu acho que seria Muito fundamental. Né? necessário, uma mulher que está em situação de violência, a abordagem da violência contra a mulher, ela é multidisciplinar, a abordagem psicológica, ela é fundamental, anda de mão dada com o direito. Achei muito interessante esse depoimento, porque demonstra que essa pessoa foi a rede de apoio dela. Parabéns, viu, pela Muito sua bacana, atitude, e né? isso é importante, a gente está ali como rede de apoio mesmo. Inclusive, assim, em São José do Rio Preto, na maioria dos municípios também, existem casas-abrigos. Então, se essa mulher não tem para onde ir, ela pode ficar acolhida dentro de uma casa-abrigo até que esse homem receba a medida protetiva e seja obrigado a deixar a casa e ela possa retornar. E esse próprio medo que ela continua, né, tendo, é um trauma, foi um resquício de toda a violência que ela sofreu. Sim. E isso deixa marcas mesmo. E hoje, toda mulher que foi vítima de violência, como essa pessoa que contou esse caso, ela tem direito a receber uma indenização, inclusive, por dano moral, por conta desses traumas que ficam. Então, gera um dano moral, gera um dano material também. Se ela precisa pagar por alguma coisa, se ela deixou de trabalhar nesse período, ela pode recorrer também esse direito na justiça, de receber essa indenização, tanto por dano moral quanto material. Muito bem. Temos aqui a dona Vera, que falou assim que você parece muito com a filha dela. Ah, que bacana. E ela mandou aqui pra gente assim, se você pode compartilhar algum exemplo, né, de como a violência doméstica influenciou em decisões judiciais em casos de família que você, no caso, Algum trabalhou. exemplo que influenciou nesse caso. Eu tenho diversos exemplos. Eu tenho um exemplo que foi muito marcante para mim, de um divórcio, em que a mulher, eles se divorciaram e a mulher, ela trabalhou dentro da empresa desse homem. Foi um episódio de violência patrimonial dentro da empresa desse homem, mas a empresa era dele, já existia antes do casamento, eles tiveram também um período de união estável, e mesmo assim, no momento do divórcio, apesar dela ter direito da partilha de bens, dentro do processo, ela inclusive sofreu uma violência também, porque por parte do advogado, que recebeu a narrativa desse homem e colocou ali dentro de um processo que ela era uma mulher interesseira. Essa narrativa é super comum, mesmo quando a mulher está pedindo que existe em lei, desde 2002, que ela tem direito a 50% dos bens pelo regime da comunhão parcial de bens, mesmo que eles não estejam no nome dela, se foram adquiridos durante o casamento. Ele falou, ela é uma mulher interesseira, ela está querendo se aproveitar, ela nunca fez nada, quando na verdade ela estava ali, além de cuidando da casa para que esse homem pudesse sair para trabalhar, também auxiliando ele da empresa dele. Sim. Então ela tinha alguns direitos ali, e isso foi uma violência patrimonial, porque ele reteve tudo, tentou esconder esses bens, e foi uma enorme luta para a gente conseguir alcançar e demonstrar que existiam sim esses bens, porque ele escondeu, tirou das contas bancárias, né? Então, para demonstrar que isso existia e para manter. E ela sofria violências psicológicas, de humilhações, tratamento de silêncio. Ele ficava dias sem falar com ela. E nessa situação, portanto, ela rompeu e buscou, então, o auxílio apenas no direito de família. Mas eu tenho também episódios e casos que a mulher conseguiu romper o ciclo da violência, mesmo sofrendo violências físicas, ameaças de que ele iria matá-la, e realmente ela já teve que ficar na casa abrigo, e hoje ela conseguiu recomeçar a vida dela. Nós pedimos a medida protetiva, por uma escolha dela, ela não quis processá-lo criminalmente, então hoje
no nosso direito também, se a mulher pede a medida protetiva, ela não necessariamente precisa processá-lo criminalmente. Ela tem essa escolha se for um crime de ameaça ou lesão corporal leve. Né, se for um crime de lesão corporal grave, aí vai ser processado de qualquer forma. Sim. E aí ela pediu a medida protetiva, ele foi afastado de casa, ele ainda tentou ameaçá-la, tentou manter contato, e a gente acionou a polícia nesse caso, e aí discutimos no divórcio a partilha dos bens, a guarda dos filhos, e hoje ela pôde recomeçar, tá com os filhos em um novo lugar, conseguir um novo trabalho. Isso é muito gratificante, ver a liberdade e o recomeço. A diferença que essa mulher, quando ela chegou até mim, com muito medo, isolada, eu lembro que ela chegou até mim através de uma amiga, a importância da rede de apoio, porque ele controlava tanto tudo dela que ela não tinha acesso nem ao próprio celular. Então ela não tinha como ligar para ninguém, não tinha como se comunicar com ninguém. Mas ver que ela pôde recomeçar é muito gratificante mesmo. Queria falar também sobre a maternidade, né? A maternidade, a gente fala aqui, a gente estava falando sobre a maternidade solo, né? Uhum. Antigamente falava assim, aquela mulher, ela é mãe solteira, mãe né? solteira. E hoje a gente fala em relação a mãe solo. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque hoje em dia a gente percebe que vamos dizer assim, a mulher está cada vez mais exposta no mundo. Uhum. A qualquer dia, às vezes, a gente vê pessoas que fazem coisas erradas para poder conseguir aquilo que quer, mas tem aquela mulher que, é batalhadora, né? Sim. Ela foi abandonada pelo esposo, ou aconteceu alguma coisa, ou foi viúva muito, muito jovem. Muito jovem. E tem que criar os filhos, tem que fazer todo esse, vamos dizer assim, esse dia a dia, essa correria danada para conquistar o espaço dela. E, às vezes, ela chega numa empresa e ela meio que não deixam ela crescer por ela ser mulher. Isso ainda acontece muito, né? Existe, infelizmente, né? Como eu estava dizendo, a maternidade solo, o número de mães solo no Brasil são 11 milhões. Então, é uma realidade do nosso país. E existe aquele ditado, é um provérbio africano, que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. E na maternidade solo, e na maioria da realidade do nosso Brasil, a mãe está fazendo esse papel dessa aldeia sozinho. E isso é realmente uma sobrecarga muito grande. E essas mães, elas acabam enfrentando esse tipo de preconceito, essa culpa. Muitas vezes a mãe é culpabilizada pelo próprio abandono paterno, como se ela fosse responsável por isso que aconteceu, como se fosse uma vergonha, quando na verdade quem deveria ter vergonha é o genitor que abandonou. Essa mulher, ela tá ali cumprindo um papel que deveria ser de uma aldeia, de toda uma sociedade, sem rede de apoio e fazendo acontecer, tendo que trabalhar, tendo que fazer. E muitas vezes esse papel, essa sobrecarga que cai sobre a mulher mãe solo, impede ela de prosseguir, prosperar, né, dentro de sua profissão, prosperar financeiramente. Então, é uma realidade muito cruel. E a busca dos direitos dessa mãe, dessa criança, é super importante para a gente conseguir enfrentar isso, buscando muitas vezes a pensão alimentícia, a regulamentação da guarda, a regulamentação do convívio, obrigando esse pai a conviver de modo assim, pagando essa indenização, ou se ele simplesmente sumiu, não abandonou realmente, cobrando a indenização por abandono afetivo que a gente estava dizendo. Também existe uma realidade sobre o trabalho de cuidado invisível, que é algo que eu gostaria muito de trazer aqui, porque é um tema super em alta, que foi inclusive redação do Enem. Esse trabalho de cuidado invisível, ele tem uma aplicação hoje também no direito. Às vezes essa mãe solo, ela está sendo mãe solo dentro de uma própria relação. Às vezes o pai, ele está ali, mas ele não está contribuindo diretamente. E ainda assim, ela está sendo mãe solo. Nossa, ainda que pior, não exista. Acho que é a pior maneira, né? É ainda pior também, né? Não sei. É a ausência da presença. É a ausência da presença, exatamente. E isso é destinado para as mulheres, porque culturalmente, na nossa sociedade, a gente enxerga como se as mulheres fossem as principais responsáveis pelo cuidado e por esse trabalho doméstico. Mas não há nada no trabalho doméstico que os homens também não possam desenvolver. Sim. É que as mulheres, elas foram criadas na nossa sociedade para isso, a brincar de boneca e tudo mais, enquanto para o homem foi naturalizado que ele precisa focar apenas nessa questão de trabalhar, enfim, e não dá... Muitos acham um absurdo, né? Uma vergonha ter que, por exemplo, estender uma roupa, fazer Exatamente. Então, muitas vezes, para essa mulher e mãe, ela está tendo uma sobrecarga absurda, porque hoje as mulheres, elas adentraram o mercado de trabalho. Então, elas trabalham as suas jornadas de 40 horas semanais e elas têm mais 60 horas semanais de trabalho doméstico, de cuidado, que não é remunerado e que ela está deixando de fazer outras coisas que esse homem, esse pai está fazendo. Então, ela não pode progredir na sua carreira. Então, ela está ali
pensando na roupa que tem para lavar, na louça que está dentro da pia, na comida, na alimentação para todo mundo, no cuidado, no banho das crianças, na vestimenta. E isso gera exaustão, gera sobrecarga, a sobrecarga materna, isso afeta a saúde mental das mães, deixa elas também com burnout, com depressão, com ansiedade. Isso traz muitas consequências. E dentro do nosso país, se esse trabalho não for valorizado, se esse trabalho não for valorizado, a gente nunca vai alcançar a igualdade. É importante a gente falar sobre divisão igualitária de trabalho doméstico, né? Então, hoje, dentro do direito, a gente consegue remunerar esse trabalho que essa mãe está tendo dentro de casa na pensão alimentícia. É algo novo, é algo inovador, mas é uma perspectiva que uma advogada que tem acesso ao direito das mulheres e direito das famílias consegue trazer para um processo. Pensar em fixar uma pensão alimentícia que considera também esse tempo todo que ela está gastando no cuidado com a filha que o pai não está, para poder aumentar um valor de pensão alimentícia, por exemplo. E é mais uma conquista justa que está sendo Sim, feita pelo exatamente. trabalho que ela faz, né? Ô, doutora, tem uma pergunta aqui que tinha feito aqui pelo nosso Insta. A pessoa não quer que se identifique porque o certo foi muito recente. Certo. Ela falou que as qualificações dela eram muito maiores do que o do outro candidato, Certo. né? Em relação a trabalho e tudo mais, mas ela tem certeza absoluta que o outro candidato foi escolhido porque era homem. Ainda tem isso, né, numa entrevista de emprego, num lugar que, às vezes, ou não acreditar, alguma coisa nesse sentido, mesmo tendo na mesa o currículo de um lado e do outro, ainda escolhe o homem do que a mulher. Infelizmente, né? Eu trouxe aqui que, segundo a ONU, a gente tem 300 anos ainda pela frente para atingir a igualdade entre homens e mulheres. E essa igualdade de equiparação salarial, de conseguir um acesso, ainda existe. Ainda existe uma descredibilização da mulher pelo fato simples dela ser mulher, sim. Ou pelo fato dela ser uma mulher jovem, ou uma mulher muito mais velha, ou pelo fato dela ser mãe. Sempre existe essa discriminação, infelizmente. Ainda é comum. Doutora, tem uma moça aqui que entrou no chat, ela está perguntando, Alexandra, qual a opinião da senhora sobre os casos envolvendo jogadores de futebol, né? Eles negam porque acreditam que não cometeram crime e que não tem nenhuma gravidade ou são inocentes, né? Uhum. E tá dando parabéns também aí pela sua trajetória e a sua forma de explicar. Muito obrigada. A gente tem um caso recente, muito famoso, que foi o Daniel Alves, que ele foi condenado pelo crime de estupro, né, na Espanha, dentro de uma balada. Inclusive, o protocolo não é o que eu estava trazendo aqui, é um protocolo que foi inspirado no caso do Daniel Alves, né? Ele simplesmente... É porque existe esse mito sobre a violência sexual contra a mulher, que, se ela estava ali, se ela aceitou uma bebida, então ela é obrigada a fazer todo o resto. Mas aí é quando a gente realmente bate nessa tecla de que não é não, e que depois do não, tudo é uma violência sexual contra a mulher. Sim. Então, ainda que essa mulher estava ali na companhia dele, a partir do momento que ela não quis fazer nada, ele é obrigado a respeitar esse consentimento, né? E muitas vezes isso é banalizado, porque ou pela roupa que ela estava vestindo, ou pela forma que ela se comporta, mas isso é um mito que é o que a gente chama de cultura do estupro. A cultura do estupro é uma cultura que objetifica os corpos femininos, que enxerga as mulheres como objetos para o prazer dos homens, então enxerga as mulheres que, independente da roupa que elas estão usando, ou de quem elas são, ou do que elas fazem, elas são obrigadas a fazer algum tipo de ato naquele momento. E, na verdade, não, isso é um mito, isso é uma desconstrução que a gente tem que ter, porque é por conta disso que tem acontecido violências. Então, nesse caso, o protocolo da Espanha foi fundamental, porque o segurança dessa balada, dessa boate que acionou esse protocolo, que acolheu essa mulher porque viu que ela sofreu, que ela não queria, mesmo assim foi obrigada, e com isso ele foi condenado hoje. Então é um absurdo. A gente tem também a questão do caso do Robinho também, que está bem famoso, que parece que ontem saiu uma decisão do STJ que ele vai ter que cumprir a pena no Brasil. E aí, pelo simples fato dela estar bêbada, o fato dela estar bêbada e estar inconsciente é um estupro de vulnerável, por exemplo. Então, a bebida, a ausência do consentimento é um estupro. E não precisa nem haver a conjunção carnal. Eu vi uma reportagem sobre o caso do Robinho, em que ele fala que não houve o ato sexual em si, mas todo o resto já era uma violência sexual. Então, também desmistificar o que é violência sexual. Não é só o ato, a conjunção carnal. É qualquer ato libidinoso que visa satisfazer esse prazer sem o consentimento da mulher.
E na pior das hipóteses também, se realmente não aconteceu nada, ele deixou ela ali para que os outros amigos fizessem. Então ele foi, no mínimo, vamos dizer assim, conivente com a situação. Com certeza. Aí, falando ainda sobre esses dois casos rapidinho, tem uma pergunta de uma moça que eu acho que vem meio que a calhar aqui. Se a senhora acredita que o sistema jurídico oferece proteção adequada às vítimas, né, de violência doméstica durante os processos? Por quê? No caso do Daniel, eu acho que eram 12 anos o máximo, aí caiu para 4, ele já cumpriu 1 ano e meio, e parece que Pagou hoje ele ia pagar uma fiança, né? Acho que não foi pago ainda, até falaram que era o pai do Neymar que ia pagar, ele falou que não tem nada a ver com isso, que não foi, não tem nada a ver com esse negócio, mas para ele poder estar em liberdade até sair realmente o processo inteiro. Para quem sofreu o abuso, nossa, deve ser uma coisa mais horrível do mundo. Uma injustiça, porque né? tudo que ela está fazendo para poder realmente assim ter que tudo mostre para todo mundo, Essa a justiça reparação, né? tá acontecendo dessa maneira. Sim, e realmente o sistema jurídico hoje, ele é falho nessa proteção, sim. Não posso falar que ele é o melhor do mundo. Ainda que é importante que eu ressalte, por exemplo, que a Lei Maria da Penha, que trata sobre violência doméstica, é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo. Sim. Mas o poder judiciário em si, ele ainda é um poder judiciário que revitimiza as mulheres, que descredibiliza a fala dessas mulheres. A gente tem um caso muito famoso, que ele é recente, de 2020, que é o caso da Mariana Ferrer. Porque o caso dela teve uma situação que ela foi exposta no processo, resgataram fotos dela falando que ela se vestia de uma certa forma, Sim. e isso foi autorizado dentro de um processo judicial. Então, o Poder Judiciário ainda ele revitimiza as mulheres. E por isso que hoje estão havendo conquistas, legislações, existe a Lei Mariana Ferrer para que seja impedida essa violência processual, existe o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para que seja impedida também essa violência processual, para que as mulheres possam ser mais acolhidas dentro do sistema judiciário, porque infelizmente ele ainda é um sistema que reproduz as desigualdades que a gente tem na nossa sociedade, que revitimiza as mulheres, que descredibiliza a palavra delas, então a gente ainda tem esse avanço também para tentar conquistar. E tem uma outra coisa também que eu acho muito interessante, é que quando a mulher vai procurar uma ajuda, né? Quando tem uma advogada na frente dela, eu acho que ela tem um apoio maior, né? Porque a mulher, ela sabe que ali, talvez, até mesmo a advogada tá nessa situação porque ela já sofreu um abuso antigamente, porque ela fez alguma coisa e ela tá lutando para que isso possa acontecer. E aí eu queria que você falasse para mim de alguns casos importantes, que eu digo assim, às vezes quando a gente vai entrevistar aqui um dentista, e ele recuperou o sorriso, né, da pessoa, voltou a dignidade, o respeito, aí ele tromba com essa pessoa no shopping e a pessoa toda alegre. Quando você vê um médico que te curou de uma doença, alguma coisa nesse sentido. Quando você encontra, né, uma cliente sua que passou por tudo quanto é tipo de coisa e você falava, nossa, não vou te ajudar e tal, e hoje ela conseguiu dar a volta por cima. Como que você se sente? Como que é, né, essa parte dessa recompensa, vamos dizer assim, de ajudar uma pessoa a recomeçar a vida dela, a dar essa... Sim, é realmente muito gratificante encontrar a mulher numa nova situação de vida, e eu recebo muito carinho de volta também, é algo assim, sem palavras. E a importância mesmo desse acolhimento, desse atendimento, que ele vai além, né, que ele vai realmente dessa escuta. Eu acho que a importância de ser uma mulher advogada atendendo mulheres tem essa identificação mesmo, de coisas que eu consigo saber, porque eu também já vivenciei, porque eu também já sofri, e tem essa identificação, tem esse acolhimento, a gente acompanha ela em uma fase de vida, e mesmo assim elas acabam mandando, mesmo quando termina esse processo, elas acabam mandando notícias, informando, a gente realmente cria um carinho uma pela outra, muitas vezes até uma amizade, porque a gente se acompanhou durante um grande período, assim, e ver essa mulher reestabelecida, ver que existe vida após a violência. Eu gosto de usar o exemplo dela para incentivar as mulheres que nos ouvem, que eu atendo também, que procurem ajuda, que procurem denunciar, que procurem acesso aos seus direitos, porque existe muita vida e muito recomeço depois de uma violência. Ô, doutora, a senhora acredita que existe uma recuperação para o homem? Que o homem pode... Por exemplo, a gente viu agora o caso do Cuca, por exemplo, que também é uma incógnita, porque uns falam que participaram, outros falam que não, e já passou um monte de tempo, e agora parece que foi comprovado que ele não estava no meio, mas ele estava lá junto, mas ele não fez. E agora parece que ele quer fazer uma campanha, ele quer vestir a camisa e ajudar essas mulheres. A senhora acredita que isso pode também acontecer? Um homem pode
ver realmente o erro que ele fez, o que ele cometeu. Não sei se ele vai conseguir recuperar o amor de quem ele fez todas essas coisas, mas existe uma maneira da gente falar assim, não, esse cara, ele mudou da água pro vinho, ele é uma outra pessoa. Se eu não acreditasse na mudança das pessoas, eu não seria advogada. Eu acredito que as pessoas, sim, podem mudar. É claro que eu acho que isso não pode ser algo que a mulher precisa ficar nessa intenção para não sair do relacionamento. Mas claro que eu acredito na mudança das pessoas. E eu gostaria até de citar um exemplo que acontece na nossa cidade, em São José do Rio Preto. Hoje, todo homem que recebe uma medida protetiva, ele é obrigado, na medida protetiva, a frequentar um grupo reflexivo, que é o Projeto MEN ou o Projeto Dizer da Justiça Restaurativa. Sim. Então, ele é obrigado a frequentar umas sessões coletivas, em grupo, em que ali ele vai refletir sobre o que aconteceu. Que é um momento que, mesmo que ele se sinta injustiçado, que ele não queira estar ali, ele é obrigado, senão ele vai descumprir a medida protetiva. E lá ele vai refletir sobre o motivo dele ter praticado essa violência, porque muitas vezes o homem que está praticando a violência, ele foi uma criança que vivenciou a violência dentro de casa, que viu a mãe apanhando ou que sofreu uma violência e ele está reproduzindo na vida adulta. Ou é um homem que tem uma dificuldade muito grande de se expressar, de colocar seus sentimentos para fora, porque isso também é fruto do machismo. Hoje a gente fala que os homens também são vítimas do próprio machismo, a gente não vê homens falando sobre sentimentos, sobre desabafando, e com isso acaba desenvolvendo uma agressividade porque é a forma deles se comunicar muitas vezes. Então, esses grupos reflexivos têm trazido uma grande efetividade para o recomeço desses homens, para a mudança desses homens. Inclusive, a estatística é que apenas 2% dos homens comete novamente uma nova violência. Então, eu acho fundamental a gente pensar sobre o tratamento, né, a mudança dos homens que praticaram violência um dia, porque esse homem, ele vai se relacionar novamente, se não com a mesma mulher, na mesma relação, com novas mulheres. Então, ele precisa repensar a forma dele se relacionar, que estava sendo violenta. Então, isso é algo muito inovador que tem na nossa cidade, que já acontece há um tempo, há alguns anos. Como que chama, doutora? Projeto MEN. E também tem o programa Dizer da Justiça Restaurativa. Seria super bacana trazer eles aqui também para falar sobre esse assunto. Por isso que eu perguntei para... Seria muito bacana, porque é um trabalho muito interessante. Eles conversam com os homens e a gente precisa conversar sim com eles, porque somente prender, somente essa questão punitiva, ela não é suficiente para o enfrentamento à violência contra a mulher. Sim. Precisa ser uma abordagem multidisciplinar. Se o homem não repensar a forma dele se relacionar, ele vai continuar praticando novas violências, né? Isso vai continuar acontecendo. Doutora, em relação à senhora, por exemplo, a gente percebe que, jovem e tá trabalhando demais, desenvolvendo um trabalho muito bacana, está crescendo demais também em relação à sua área. A senhora já sofreu algum tipo de preconceito por conta disso ou não? Sim, já sofri por ser mulher e jovem e estar na minha posição. Já sofri, sim, preconceito, discriminação, assim como aconteceu também com essa mulher que compartilhou, sim, que ela estava tentando uma vaga, tinha as mesmas qualificações e um homem conseguiu e ela não, pelo fato dela ser mulher. Também já vivenciei isso. Hoje eu estou dentro da OAB, sou coordenadora da Comissão das Mulheres Advogadas e, querendo ou não, eu sou jovem, eu estou ali também, às vezes, liderando mulheres advogadas que têm muito mais anos de carreira do que eu, mas eu costumo atender a essas discriminações de forma humilde, reconhecendo o meu lugar, a minha trajetória, a minha história, e também demonstrando a competência, porque eu acho que isso, com a técnica, com a competência, a gente pode demonstrar e rebater esse tipo de discriminação. A gente está indo para a parte final aqui, sim, mas claro, eu queria fazer algumas perguntinhas ainda aqui. A gente está falando nessa parte vamos dizer assim, da sororidade do negócio. Uhum. Existe competição entre homem e mulher no mercado de trabalho, tem aquele negócio do machismo e às vezes fala, a mulher não é capaz de fazer isso, tudo bem. Mas e mulher com mulher? Também existe essa competição. Existe. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, porque é uma coisa que eu acho que deveria, né, elas se juntarem e ficar mais, mas às vezes acontece. Sim, acontece. O machismo na nossa sociedade hoje, ele incentiva a rivalidade feminina, para que elas competem entre si, para que elas rivalizem. E isso é o que o machismo quer, na verdade, que as mulheres se rivalizem para que ele
consiga oprimi-las, na verdade, né? Sendo que quando a gente se une, quando a gente se fortalece, a gente consegue muito mais. Então, hoje, por exemplo, dentro da OAB, coordenando, liderando a Comissão das Mulheres Advogadas, é algo que a gente tenta construir essa união entre mulheres, porque os homens, eles têm a própria parceria, eles se defendem, a gente vê o caso do Daniel Alves, os jogadores estão ali defendendo ele, estão do lado dele. Então, as mulheres, elas precisam se reunir, elas precisam se unir, se defender. Eu acredito muitas vezes que essa rivalidade decorre pelo fato de que as mulheres, elas disputavam poucos espaços até então. Não existia muito espaço para elas. A gente vem conquistando esses espaços. Só que não é necessária essa competição. Quando a gente se une, a gente se fortalece muito mais. E hoje, dentro, por exemplo, da OAB, entre as mulheres advogadas, a gente tem incentivado umas às outras, construindo uma rede de apoio, um coletivo que realmente possa nos unir para que a gente se fortaleça e alcance os espaços que a gente merece. Doutora, eu acho que se a gente for fazer um top 5, assim, do porquê que um relacionamento acaba, o porquê que acontecem brigas, discussões, seja ciúme por uma roupa, alguma coisa nesse sentido, o dinheiro, ele é um dos pontos fundamentais, ou pelo menos a falta dele, né? Muita gente fala que quando acaba o dinheiro, acaba o amor, alguma coisa assim, que eu acho uma bobagem, mas existe um fundamento. A mulher, ela sendo... Até vi outro dia uma cantada que eu achei sensacional, que a pessoa falou assim, ó, para um homem te conquistar, ele tem que ter quantos R$1.000? Ela falou assim, não, porque eu não dependo de dinheiro de homem nenhum, eu corro atrás do meu. Sim. Essa autonomia, ela é fundamental para evitar, no mínimo, do que uma mulher, ela fique na sombra de um homem ou dependente dele, né? Sim, com certeza. Hoje a autonomia financeira, ela é essencial para que a mulher possa ter autonomia própria. Então, é até uma medida de prevenção, que a mulher tenha controle sobre o seu próprio dinheiro, tenha consciência do patrimônio que existe enquanto casal, porque quantas vezes eu atendi mulheres que desconhecem a realidade completa, porque era completamente dependente desse homem, e aí é difícil até acessar os direitos dela por conta disso, porque ela desconhece o que ela tem, né, enquanto família. Então, a mulher que tem uma independência financeira, ela automaticamente tem liberdade também. Então, mulheres continuem atrás dos seus sonhos, continuem nas suas carreiras, com seus sonhos profissionais também, porque isso é essencial para a gente ter liberdade e autonomia hoje. Muito bem. Antes da gente fazer as duas últimas perguntas, André, a doutora vai falar sobre um evento que vai acontecer nesse final de semana? Nesse final de semana, nesse sábado, o Mulheres na Praça é uma ação que está sendo desenvolvida pela OAB Rio Preto, Grupo Mulheres do Brasil, Projeto MEM Tribunal de Justiça. A gente está envolvendo vários parceiros. O que é essa ação? É uma ação social, não visa lucro, Sim. tá? Uma ação social que vai acontecer na Praça Rui Barbosa, a Praça Central de São José do Rio Preto, em frente ao Praça Shopping, das 8 ao meio-dia. E nesse evento vão estar sendo disponibilizados atendimentos e serviços voltados para mulheres e suas famílias, não só para as mulheres, homens também, Sim. as crianças também. Então, o INSS vai estar presente prestando orientações sobre o benefício previdenciário, o Poupa Tempo, a Delegacia da Mulher vai estar registrando o boletim de ocorrência, a Defensoria Pública vai estar presente também dando orientações e encaminhamentos jurídicos, a ACIRP vai estar presente, o SEBRAE dando capacitações e cursos, vão ter atrações culturais, atividades culturais, diversos coletivos e instituições também estarão presentes prestando auxílio psicológico, social, vão ter atendimentos de saúde, exames vão estar sendo realizados, tudo no mesmo dia e numa praça. Então, realmente é uma grande reunião ali de serviços do município, de atividades e coletivos destinados para mulheres e suas famílias. Crianças também são bem-vindas, vão ter atividades recreativas e vai ser algo muito bacana. Gostaria de deixar aqui o convite para que todos participem junto com a gente. É para finalizar o mês de março, para a gente celebrar esse mês com os direitos que a gente tem disponível aqui na nossa cidade. Show. Depois a gente vai colocar também nas nossas redes sociais, tá? Fica o convite aí para que vocês possam também acompanhar. Doutora, eu queria que a senhora passasse uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo agora, que vão nos assistir depois, que vai acompanhar esse episódio outro dia, sobre esse assunto, que eu acho que é muito importante, principalmente elas vamos dizer assim, buscarem o conhecimento dos seus direitos, porque às vezes ela está passando por uma coisa que ela nem está sabendo, ela está perdendo uma oportunidade, né, de ganhar com isso também em relação ao seu emprego, em relação ao relacionamento mesmo, ela largar a mão disso e ter uma vida mais saudável e principalmente assim construtiva. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho para essas mulheres agora. Sim, com certeza. Eu gostaria de ressaltar a necessidade
necessidade das mulheres buscarem ter conhecimento sobre seus direitos para ter liberdade e autonomia, para saber fazer as suas escolhas. Então, mulheres, acessem seus direitos, busquem uma advogada para se instruírem a respeito deles. Se vocês estão em uma situação de violência, denunciem, procurem a rede de apoio. A gente falou aqui diversas vezes sobre os locais para fazer essa denúncia. Vocês podem contar com o nosso auxílio. Além disso, também eu queria deixar uma mensagem para que as mulheres, para que elas não se mantenham silentes, para que elas usem suas vozes, para que elas se posicionem, ainda que com medo, ainda que suas vozes tremam, ainda que exista medo, vergonha, mas que usem sua voz, porque a voz das mulheres é muito importante e nós precisamos utilizá-la para alcançar os espaços, para atingirmos a igualdade que a gente tanto almeja. Muito obrigada, viu, Imagina, Hamilton? que isso. Adorei estar aqui presente, foi sensacional. Não, com certeza nós vamos fazer uma parte 2. Vamos, tem muitas dúvidas. Muita coisa pra gente poder falar aqui. Queria já avisar que na próxima quinta-feira a Ana Campos vai estar participando com a gente, que ela é uma especialista número 1 em consórcio, tá? Para o pessoal que está tentando, vamos dizer assim, alavancar a sua empresa, também o seu patrimônio, vai ser muito importante. Ela que é nossa parceira aqui também, e ela vai estar trocando uma ideia com a gente na próxima semana, na próxima quinta-feira. Como você tem uma ligação muito grande com Uberlândia... Sim, eu tenho. E a nossa rádio, a Líder FM, no qual eu faço parte, o Pacabá, ele é em rede, em Rio Preto e Uberlândia. Eu queria ver depois a possibilidade também de você ir participar do Pacabá. Com certeza. É um programa de humor e entretenimento, mas de vez em quando dá um susto nos ouvintes, assim, a gente faz uns negócios inteligentes, entendeu? Então a gente gostaria muito de convidar você para poder estar participando de uma quarta-feira, para a gente poder estar falando tudo isso que a gente falou aqui, ou até mesmo mais, e interagir também com o pessoal lá de Minas. Tirar a dúvida do pessoal sobre direito de família. Exatamente. Vai ser sensacional, pode contar comigo. Convite aceito. Combinado, então. Obrigado mais uma vez, sucesso, que Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, É incrível, quando eu vi nas redes sociais, eu falei, cara, ela tem que estar nesse mês de março, porque é um assunto muito interessante e que a gente quer fazer isso, é levar conteúdo de qualidade para que pessoas que estão nos acompanhando agora possam ver que todas as mulheres, elas têm voz e basta só ela correr atrás e buscar os seus direitos, né? Sim, muito obrigada, Milton. Foi um episódio importante. Espero que tenha esclarecido muitas dúvidas. Sensacional. Que as mulheres busquem também esse auxílio, busquem os seus direitos, busquem denunciar em suas redes de apoio. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Pô, muito feliz. Família Filmix, até semana que vem. Para vocês, que Deus abençoe. Obrigado aí por tudo. Quer mandar beijos e abraços? Temos aqui também uma plateia assistindo. Tem uma galera. Sim. Fica à vontade. Muito obrigada, pessoal, por ter ouvido. Agradeço a presença. Minha família também está me ouvindo. Muito obrigada. Show de bola. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo do chat. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.